Bom dia novamente. Agora estamos aqui com a nossa aula de Biologia no Colégio Opção e Conhecimento, Sistema Coque de Ensino. Hoje veremos Biologia do setor 241, no caderno 13, capítulo 17, página 235, e os exercícios do módulo 74, e focaremos no sistema urinário. Sistema urinário, funções. Qual o principal motivo da perda de água do organismo para o ambiente? É a eliminação dos resíduos metabólicos nitrogenados. Então, quais são as funções do sistema urinário? Eliminação de muitos resíduos metabólicos, regulação da quantidade de água corporal, regulação da concentração de sais, onde estão o íon sódio, o íon potássio e o íon cloreto, no sangue. E controle do equilíbrio ácido básico. Essa última função associa-se à capacidade que os rins têm de eliminar ou reabsorver substâncias importantes no controle do pH sanguíneo, como os íons H+, e o bicarbonato HCO3-. Bom, o pH normal do sangue gira em torno de 7,4, quer dizer, um pH praticamente neutro. O que acontece? Se o pH diminui, que ocorre uma acidificação, então ocorre a eliminação dos íons H+, e reabsorção do íon bicarbonato. Se o pH aumenta, então vai ocorrer reabsorção de H+, e eliminação de HCO3. Aqui nós temos quais são os resíduos nitrogenados e outros. A geração global de resíduos nos animais é limitada devido à utilização em outros processos metabólicos. Então, vejamos quais são os resíduos, a origem, como é feita a eliminação e em que tipos de animais nós encontramos. Gás carbônico. Ele é principalmente originado de processos de oxidação, geralmente de compostos orgânicos, principalmente da glicose. A eliminação através do sistema respiratório, nos animais aquáticos e terrestres. Por exemplo, nos animais aquáticos, através das brânquias, por exemplo, nos terrestres, através dos pulmões, às vezes através da pele, no caso dos anfíbios, que tem uma respiração cutânea elevada. Amônia. Amônia é um composto nitrogenado. Ela é resultante do metabolismo das proteínas, quer dizer, nós temos os aminoácidos que formam as proteínas, e nesse metabolismo, onde entra também a ação do fígado, nós vamos ter os resíduos nitrogenados. A amônia, ela é eliminada pela superfície corporal, pelas brânquias ou pelos rins. Geralmente em animais aquáticos, por exemplo, peixes ósseos, larvas de anfíbios. E esses animais são chamados amoniotéricos. A ureia. A ureia também metabolismo das proteínas, eliminada pelos rins, geralmente nos animais terrestres e peixes cartilaginosos. Então, eles são denominados ureotéricos. O ácido úrico, metabolismo das proteínas, eliminado pelos túbulos de Malpighi e pelos rins. Túbulos de Malpighi nos insetos, onde a urina é lançada diretamente no intestino, nas aves e répteis, pelos rins. Eles são chamados uricotéricos. E temos um caso interessante, que nós encontramos nas aranhas e escorpiões, que é a eliminação de guanina. A guanina é resultante do metabolismo dos ácidos nucleicos, E eles são eliminados principalmente pelas glândulas coxais. Relação de toxicidade, gasto de energia e quantidade de água nos resíduos nitrogenados. Toxicidade. A amônia, ela é a mais tóxica, É a substância mais tóxica dessas que fazem parte dos compostos nitrogenados. Depois a ureia, e o menos tóxico é o ácido úrico. Devido a essa toxicidade, a quantidade de água necessária para a eliminação também varia. A amônia, a eliminação da amônia, a quantidade de água é muito maior, intermediária na ureia, e pouca água é eliminada quando a excreção é o ácido úrico. E com relação ao gasto de energia, em contrapartida à grande quantidade de água que é eliminada, o gasto de energia para a eliminação da amônia é menor, depois a ureia intermediária e o ácido úrico uma quantidade
maior, né, de energia. Vamos dar uma olhada aqui na escala animal e como funciona essa parte do sistema urinário, entre aspas, assim, ou dizemos sistema excretor. Poríferos, equinidários, plateumintos, nematódios, anelídeos e moluscos, vocês podem ver aí esses 4 grupos, eles têm como resíduo nitrogenado a amônia, né? Como tem alguma estrutura típica para essa excreção? Poríferos, equinidários não, ela é feita por difusão, os plateumintos, a célula flama, nematódios, os tubos em H, e anelídeos e moluscos através de nefrídeos. Aí temos os insetos, que eliminam ácido úrico através dos túbulos de Malpighi. Crustáceos, amônia, as chamadas glândulas verdes. Aracnídeos, guanina, as glândulas coxais. Equinodermos, amônia por difusão. Agora, todos os demais grupos, que nós temos os vertebrados, através dos rins, né? Os osteístes, que são os peixes ósseos, amônia. Os condríctios, que são peixes cartilaginosos, a ureia. Os anfíbios, as larvas, amônia, né? Os anfíbios adultos, ureia. Répteis e aves, ácido úrico. E os mamíferos, ureia pelos rins. Então, isso vocês já estudaram ano passado, quando nós estudamos os grupos. O sistema urinário humano é constituído pelo órgão principal, o rim. No caso, nós temos 2, né? Forma semelhante a de um feijão. A localização posteriormente na cavidade abdominal, atrás do estômago e do fígado. Coloração acastanhada. Aí vocês têm um esquema do sistema urinário. A constituição do rim. Aí nós apresentamos nesse esquema o corte longitudinal do rim e nós podemos notar 2 camadas. Uma camada externa, que é o córtex, né, que é a camada cortical, onde ficam os glomérulos, que são as unidades filtradoras do sangue. E a camada medular interna, com túbulos, circulação do líquido filtrado pelos glomérulos, né. Temos, então, aí vocês podem observar a artéria renal, por onde vai entrar o sangue a ser filtrado, né, a pelve renal e depois a veia renal, certo? Que vai então já devolver ao organismo o sangue que já foi filtrado e livre da excreta nitrogenada, que é a ureia, né? O rim é revestido por uma cápsula. Nesse próximo módulo, nesse próximo slide, nós temos o néfron, que é a unidade funcional do rim. Então, nós podemos notar um corte do rim, ali em cor de rosa, depois uma secção mostrando a parte da córtex, da medula, né, e o néfron. E aí o detalhe do néfron. O néfron, ele é formado por uma parte vascular, por onde circula o sangue, e uma parte tubular, onde se forma a urina. A parte tubular apresenta uma cápsula renal, ou cápsula de Bowman, que era o nome anterior, né? Possui forma de taça e envolve o glomérulo. Cada glomérulo é um tufo de vasos sanguíneos, de vasos capilares. A reunião da cápsula mais o glomérulo forma o corpúsculo renal. A cápsula renal comunica-se com o túbulo néfrico, que apresenta 3 regiões: o túbulo contornado ou contorcido proximal, a alça néfrica, antes chamada alça de Henle, e o túbulo contorcido ou contornado distal, que desemboca no duto coletor. A urina produzida em cada néfron é drenada na pelve renal, passa pelos ureteres, vai até a bexiga urinária, que quando está repleta de urina, então ela é eliminada através da uretra, certo? Então, vocês podem notar aí na figura todas essas partes, certo? Aqui nós podemos ver a arteríola aferente, né, que chega, a arteríola eferente, o glomérulo, os túbulos, né, tanto proximal como distal, e a alça, chamada antigamente alça de Henle, hoje alça néfrica. Vamos ver como ocorre a produção da urina. Eu coloquei assim 3 esquemas da produção da urina.
Então, nós vamos explicar aqui no primeiro esquema, depois a gente dá uma olhadinha nos detalhes do outro esquema. A formação da urina envolve 3 processos: a filtração, a reabsorção e a secreção. O que acontece, certo? O sangue a ser filtrado pelo rim é conduzido até ele pela artéria renal, ramo da artéria aorta. Então, nós temos um sangue rico em oxigênio, o sangue arterial. A artéria renal apresenta múltiplas ramificações no interior do rim. Acompanhando o percurso de uma dessas ramificações, a gente verifica que ela dá origem à arteríola aferente, que forma um enovelado de capilares, o glomérulo renal, ou glomérulo capilar. Era chamado antes de glomérulo de Malpique. Este fica abrigado pela cápsula renal, a cápsula de Bowman. Ambos, glomérulo e cápsula renal, compõem o corpúsculo renal. O sangue sai do glomérulo, transportado pela arteríola eferente, que se ramifica muito, dando origem aos capilares peritubulares, situados em torno dos túbulos néfricos. Esses capilares reúnem-se formando vênulas que posteriormente se unem na veia renal. Esta sai do rim carregando sangue venoso, quer dizer, o sangue rico em gás carbônico, mas ele já está sem a ureia. No corpúsculo renal, o sangue é filtrado, passando para a cápsula renal e a seguir para o túbulo néfrico. O corpúsculo renal, juntamente com o túbulo néfrico, compõe a unidade morfofuncional dos rins, o néfron ou nefrônio. O túbulo néfrico é formado por 3 segmentos: o túbulo contorcido ou enovelado, proximal, alça néfrica ou tubo reto, que era a ex-alça de Henle, que é composta de um ramo descendente e um ascendente, e o túbulo contorcido ou enovelado distal, certo? Então, o túbulo néfrico desemboca no duto coletor que leva a urina para a pelve renal, como nós vimos no anterior. Essa se comunica com o ureter, que conduz a urina para ser armazenada na bexiga urinária. Depois, a urina é eliminada para o meio externo através da uretra. O sangue arterial é conduzido sob alta pressão nos capilares dos glomérulos. Essa pressão, que normalmente é de 70 a 80 milímetros de mercúrio, é suficiente para que parte do plasma passe para a cápsula renal. Esse processo denomina-se filtração, e o líquido filtrado contido na cápsula recebe o nome de filtrado glomerular. Esse filtrado tem praticamente a mesma composição do plasma sanguíneo, sem contar, no entanto, com as proteínas demasiadamente volumosas para passarem através das paredes do capilar e da cápsula. Células sanguíneas também não são encontradas no filtrado glomerular, no qual existem água, íons como sódio, cloreto, cálcio, aminoácidos, glicose, ureia, creatinina, ácido úrico e outras substâncias. O filtrado glomerular passa para o túbulo contorcido proximal, cuja parede é composta de células adaptadas ao transporte ativo. Nesse segmento ocorre 65% da reabsorção das substâncias filtradas no glomérulo. Retornam para o sangue toda a glicose, todos os aminoácidos, todas as vitaminas e parte dos sais, como o cloreto de sódio, além de outras substâncias úteis ao organismo. À medida que essas substâncias vão saindo ativamente do túbulo proximal, a concentração nesse túbulo diminui e parte da água passa por osmose para o sangue, como vocês podem ver aí na alça néfrica. No caso de pessoas com diabetes mellitus, em que a concentração de glicose no plasma é muito elevada, a reabsorção ativa dessa substância pelos túbulos renais não é completa e a urina passa a conter glicose. O líquido tubular continua seu percurso, passando agora para a alça néfrica. Nessa alça existe uma forte inter-relação entre os processos que ocorrem nos ramos descendente e ascendente. O ramo descendente é permeável à água e, como ele percorre regiões do rim em que a concentração é crescente, a água retorna para os capilares peritubulares por osmose. Já no ramo ascendente é impermeável à água, assim não há saída de água para o sangue, nesse segmento do néfron. Um fato importante que acontece no ramo ascendente da alça néfrica é o transporte ativo de sódio para os tecidos adjacentes. A saída do sódio atrai o cloreto para esses tecidos, então o cloreto de sódio passa por difusão para o interior do ramo descendente da alça.
Quando o líquido tubular atinge o ramo ascendente, o cloreto de sódio é mais uma vez removido ativamente e passa de novo para o ramo descendente. Esse processo de transporte do cloreto de sódio entre os dois segmentos da alça néfrica se repete várias vezes durante a passagem do líquido tubular, ocasionando grande retenção desse sal nessa região do néfron. Consequentemente, determina a formação de uma região muito concentrada no rim. De modo gradual, parte desse cloreto de sódio vai sendo transferido para os capilares peritubulares, retornando para o sangue. O líquido tubular continua seu percurso no ramo ascendente da alça néfrica, chegando ao túbulo contorcido distal. O ramo ascendente é impermeável à água, portanto, ela não sai do seu interior. Ao mesmo tempo, esse ramo remove ativamente o cloreto de sódio. Assim, à medida que o líquido tubular aproxima-se do túbulo contorcido distal, a concentração desse líquido vai diminuindo, pois acaba ficando com mais água e menos sais. O túbulo contornado distal é dividido fisiologicamente em duas regiões. A mais próxima do ramo ascendente da alça néfrica é impermeável à água e promove a remoção ativa do sódio que atrai o cloreto. Assim, a passagem do cloreto de sódio para o sangue. Nessa região ocorre a secreção de potássio que passa para a urina. A outra região do túbulo contorcido distal é permeável à água, que é reabsorvida e retorna ao sangue. A seguir, o líquido tubular passa para o duto coletor, permeável à água e um pouco permeável à ureia. Com isso, tanto a água quanto a ureia podem sair desse duto. A água retorna para o sangue. A ureia retorna para o ramo descendente da alça néfrica e, quando chega ao tubo coletor, sai novamente. Esse processo se repete várias vezes, mas apesar disso, a maior parte da ureia é eliminada pela urina. Então, como eu falei para vocês têm aqui um esquema simples, né? É bem complicada essa parte, né? Então, não tem como a gente resumir muito, né? Mas vocês podem ver aqui no glomérulo, né? Glomérulo renal, a cápsula renal, corpúsculo renal, né? Vai descendo pelo tubo contornado proximal, aqui na alça néfrica saída de água, né? Depois vai para o contornado distal e cai no tubo coletor. Nesse esquema, então, eu detalhei, né? O que eu falei no slide anterior, né? Aqui vocês podem ver a saída e a entrada de substâncias em cada ramo, né? Então, aqui no túbulo proximal, a saída de glicose, aminoácidos, vitaminas, né? Creatinina, e a saída de parte do sódio e cloro e da água. Depois, aqui na parte descendente da alça néfrica, a saída de água, certo? A entrada de sódio que carrega o cloro, tá? E aqui na parte ascendente não há saída de água, né? Mas continua a saída de sódio, cloro e a entrada de potássio, né? Depois aqui a saída de água no tubo coletor que vai para o sangue e parte de ureia que volta para a alça descendente. E sempre vai sair um pouquinho de ureia aí no tubo coletor. Nesse slide eu fiz assim, mais para ilustração, para vocês verem, né, a concentração de cada região, né, dos túbulos, isotônico, hipotônico, hipertônico, certo? E aqui nós temos a regulação da função renal. A regulação é feita por 3 hormônios, o ADH, a aldosterona e o FNA. O hormônio antidiurético, que é lançado na circulação sanguínea pela hipófise, né, ele aumenta a permeabilidade dos túbulos do néfron à água, aumentando a reabsorção, né? E quando esse hormônio ele é fabricado no hipotálamo e depois armazenado na neurohipófise. Então, quando falta o ADH, ocorre uma maior quantidade de urina, porque não vai haver a reabsorção da água. E o etanol, o álcool etílico, né, que ele está presente nas bebidas alcoólicas, ele pode inibir a produção do ADH e a pessoa começa a eliminar muita urina, podendo chegar a uma desidratação. A aldosterona, que é secretada pela glândula suprarrenal, estimula a reabsorção de sódio pelos túbulos renais. Consequentemente, ocorre maior reabsorção de água, elevação da pressão arterial e diminuição da produção de urina. E o fator natriurético atrial, que é fabricado pelo átrio no coração
E quando aumenta a pressão arterial devido a uma quantidade maior de cloreto de sódio, então esse hormônio ele é eliminado, né? E com isso vai haver ele produz, aumenta a pressão do sangue, contrai a arteríola eferente, que é aquela que sai o sangue, e ocorre uma entrada maior de sangue pela arteríola aferente, e isso vai aumentar a filtração glomerular e, consequentemente, maior eliminação de urina e tenta controlar a quantidade de cloreto de sódio. Por isso que é bom a gente não ingerir as comidas muito salgadas, né? Porque pode, como diz assim, o coração tem que ficar fabricando este hormônio. Nós temos aí o mecanismo da regulação da produção de aldosterona, com a participação do fígado, do rim e da córtex adrenal. O fígado apresenta uma substância chamada angiotensinogênio, certo? O rim, a renina. Então, esse angiotensinogênio, sob a ação da renina, se transforma em angiotensina. E a angiotensina atua sobre a córtex adrenal, que vai então produzir a aldosterona. E aqui os exercícios do módulo 74. Primeiro exercício: a ingestão de bebidas alcoólicas inibe a liberação do hormônio responsável pelo aumento da permeabilidade das membranas das células dos túbulos renais. Com isso, é diminuída a reabsorção passiva da água? Não. O que diminui a concentração sanguínea e concentra a urina. Passiva da água, o que aumenta a concentração sanguínea e dilui a urina. Essa é a alternativa correta. Vocês eliminariam a D e a E, que fala ativa, porque nós vimos lá no esquema que é por osmose, né? Então, o álcool inibe a secreção do hormônio ADH pela neurohipófise. Com isso, é diminuída a reabsorção passiva de água, que aumenta a concentração sanguínea e dilui a urina. Então, portanto, alternativa B. Nós vamos, quando estudarmos a coordenação das funções, que estudarmos as glândulas endócrinas, nós vamos ver com detalhes essa parte da hipófise. Segundo, considere as funções do rim humano. Quais os principais processos que ocorrem respectivamente no glomérulo, localizado na cápsula de Bowman, e no túbulo do néfron? Então, no glomérulo ocorre a filtração do sangue arterial. Nos túbulos do néfron ocorre a absorção e secreção tubular. Cite uma substância orgânica filtrada que será reabsorvida pelo sangue e dê o nome da principal substância tóxica que será filtrada e posteriormente eliminada pela urina. A glicose será reabsorvida e a ureia será filtrada e eliminada pela urina. Uma coisa interessante é o seguinte: por exemplo, nas pessoas diabéticas que têm uma alta taxa de glicose no sangue, a glicose pode ser detectada na urina, né? Porque aí o rim não consegue reabsorver toda a glicose. E também, quando se quer fazer um exame para saber qual a quantidade, se a pessoa está apresentando um problema de uremia, então tem que ser retirado o sangue da artéria e não a veia, da veia, como a gente faz normalmente nos laboratórios. Aí da artéria tem que ser retirado no hospital, porque o sangue pulsa em jatos, né, na artéria. Muito bem. E aqui um terceiro exercício, né? A reabsorção de água pelos rins é controlada pelo hormônio antidiurético ADH, o qual é produzido no hipotálamo e lançado na circulação pela glândula hipófise. O ADH aumenta a permeabilidade dos túbulos renais à água e o rim passa a produzir urina mais concentrada e em menor quantidade. Portanto, o ADH é um hormônio poupador de água, secretado quando a concentração do plasma está elevada, pois isso significa deficiência hídrica. O etanol álcool etílico presente nas bebidas alcoólicas tem ação antagônica ao ADH, inibindo sua produção. O gráfico ilustra as possíveis variações na concentração do hormônio ADH no sangue humano, certo? Então, aqui vocês estão vendo a linha 1, né? Ela sobe, depois quase que se mantém constante. A linha 2, que é constante. A 3, que está elevada, depois cai. E a 4, né? E a 3, que vai oscilando em torno dessa linha 2. As curvas que representam a variação na concentração de ADH no sangue de uma pessoa que ingeriu água do mar e de uma pessoa que ingeriu bebida alcoólica são respectivamente, certo? Então, o que nós temos aqui? Né?
Aqui a curva 1, olha, ela começou a aumentar, né? Concentração do hormônio aumenta, né? Com o tempo. E aqui a curva 2, ela se mantém constante, então nós só podemos eliminar a curva 2, né? E a curva 4, né, que foi diminuindo. Então vamos ver, no sangue de uma pessoa que ingeriu água do mar, a concentração de ADH deve aumentar, como ocorre na curva 1. O aumento na concentração de ADH promove diminuição da perda hídrica. No sangue de uma pessoa que ingeriu bebida alcoólica, a concentração de ADH deve diminuir, como ocorre na curva 4, pois o álcool inibe a secreção. Portanto, alternativa D. No próximo slide, nós teremos então, né, as instruções para a tarefa que vocês já conhecem, né, e os exercícios listados aí. Bons estudos e vocês têm até o dia 15 de maio para me entregar a tarefa, ok? Tchau, até quarta-feira.